Conversando Direito, com a professora Luciana Nepomuceno. Tá na hora dela e ela conectada com a gente aqui na primeira edição do Central 98. Lu, bom dia para você. Bom dia, Carol. João, bom dia para nossa audiência. Adorei o visual novo, viu, Carol? Obrigada, Lu, obrigada demais. Luciana Nepomuceno, hoje, nossa colunista, professora, advogada, falando sobre a denúncia de golpe contra Bolsonaro. A gente acompanhando todas as informações, tentando entender também os próximos passos. O que a gente pode falar sobre essa denúncia e o momento que a gente está vivendo agora, Lu? Exatamente como o João anunciou, o ex-presidente já pediu uma dilação do prazo para apresentação da sua defesa prévia, porque é esse momento que nós estamos da chamada etapa procedimental, que é a defesa dos acusados frente à denúncia. Significa que o ex-presidente e os outros 7 denunciados são réus? Ainda não. É necessário que o Supremo Tribunal Federal faça um juízo de admissibilidade da denúncia, ou seja, a receba ou a rejeite. E isso só irá ser feito, só irá acontecer depois da apresentação dessa defesa prévia. Aceitando a denúncia, aí eles irão se tornar réus e nós teremos a instrução desse processo com o julgamento ao final. O ponto que ainda está em debate é exatamente a competência para esse recebimento da denúncia e eventual julgamento. Se seria da primeira turma ou se seria do plenário. E o regimento interno do Supremo Tribunal Federal traz a resposta quanto a esse questionamento. É prerrogativa do relator do caso, na hipótese, o ministro Alexandre de Moraes, decidir por levar a matéria para a turma, no caso, composta por 5 ministros, ou submetê-la ao plenário. E nessa situação, ele decidiu que será, então, julgado pela primeira turma, ou seja, um órgão fracionário menor, de uma composição menor, ao invés dos 11 ministros que são os integrantes do plenário do Supremo Tribunal Federal. Doutora, em relação a isso, né, Luciana, a gente vê uma crítica muito grande por parte da defesa, né, de Bolsonaro em relação a Alexandre de Moraes, que seria até uma das partes envolvidas, né, uma possível vítima até de um plano, né, que está citado na delação de Mauro Cid aí, para atacar não só o Alexandre de Moraes, mas o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin. Essa situação pode tirar Alexandre de Moraes ou ele pode julgar esse caso? É exatamente esse questionamento sobre a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes para julgar o caso. Porque esse fato do plano de assassinato no punhal verde e amarelo, envolvendo não só o presidente Lula, o vice, mas também o ministro, torna a sua participação neste processo, nesse julgamento, passível de questionamento. É preciso pontuar para a nossa audiência que esse fato, ele está narrado, porém ele não é objeto de imputação da denúncia. Mas nós temos aí o ministro Alexandre de Moraes já participando do inquérito da Polícia Federal e agora do julgamento. Na minha avaliação, ele não deveria participar deste julgamento exatamente para nós não termos qualquer pecha de questionamento sobre uma eventual suspeição ou parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Porém, várias dessas questões já vêm sendo enfrentadas, inclusive a própria competência do Supremo Tribunal Federal, que não deixa de ser a própria corte e os ministros que a integram terem participação nesses fatos que culminaram no 8 de janeiro. E, por exemplo, em relação à competência do Supremo,
corte já definiu que sim, que a competência é da nossa Suprema Corte em razão dos fatos envolverem não uma pessoa determinada, e sim o Estado democrático de direito. Então, eu acredito que a defesa do Bolsonaro vai levantar essa questão, porém, na minha avaliação, irá permanecer na primeira turma esse julgamento, sim. E Lu, a gente viu que ontem um dos advogados, né, de Bolsonaro se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Primeiro, queria que você comentasse isso. Isso é comum, né, Luciana? Isso acontece, os advogados se reúnem com os ministros e tudo mais. E aí, nessa conversa, ele falou que vai pedir também a anulação da delação de Mauro Cid. Queria que você comentasse isso também. Vamos lá, João, dois pontos aí que você levantou. Primeiro, é normal que a advocacia despache com os julgadores, leve memoriais, apresente suas razões por escrito. Isso aí é uma praxe dentro da profissão. Agora, o ponto curioso é exatamente que agora os advogados do ex-presidente, super renomados, estão tendo que exatamente defendê-lo perante a corte que o ex-presidente tanto atacou durante o seu mandato. Então, é um procedimento padrão. Agora, o questionamento da delação do Mauro Cid, entendo eu, João, que não vai afetar a robustez da denúncia, porque a denúncia apresentada pelo procurador Paulo Gonet não está baseada apenas na delação do Mauro Cid. Nós temos que lembrar que o principal lastro da denúncia é aquele famoso relatório de 800 páginas da Polícia Federal, além de documentos, mensagens, arquivos digitais, os próprios planos, vieram à baila agora os áudios. Então, mesmo que se questione ou se invalide a delação, a denúncia ela se mantém por outros materiais probatórios. Que eu fiz questão de ler as quase 300 páginas da denúncia, ela é bastante sólida no tocante à materialidade dos delitos, ou seja, demonstrando que existiu sim uma organização criminosa constituída para tentar aplicar um golpe de Estado no Brasil. E esse caso tem resolução ainda nesse ano? Teremos aí um prazo, né? Um prazo aí, um posicionamento do STF em relação a esse caso neste ano ainda? Bom, embora existe fala-se em julgar este ano, mas para não contaminar com as eleições de 2026, mas pelo andar, assim, vamos dizer, a normal tramitação e regular tramitação do processo, eu penso ser difícil o julgamento ainda de 2025. Porque nós estamos falando de 8 denunciados junto com esse presidente, que cada um tem direito de apresentar testemunhas. A própria Procuradoria da República já rolou 6 testemunhas, ou seja, nós temos aqui o próprio ex-presidente pedindo uma dilação do prazo para 80 dias, cuja previsão na lei é de 15 dias. Então, imagine você se cada acusado for pedir uma dilação do prazo para a apresentação da defesa prévia. Então, eu não acredito que saia este ano, em razão da complexidade dos fatos e também do número de denunciados. Conversando direito com a doutora Luciana Nepomuceno, toda terça-feira com a gente aqui na primeira edição do Central 98. Você acompanha ela nas redes sociais também, @Luciana Nepomuceno. Semana que vem tem mais. Lu, obrigada, viu? Semana que vem, boa semana e bom carnaval a todos e todas. Valeu demais, obrigada.